Olá, esta é mais uma videoaula da PASE Hidrometria. Nesta videoaula estaremos apresentando as telas de configuração do firmware versão 500 do Hydrobox versão 2. Como podemos ver nesta foto que está abrindo na tela, e já foi explicado isso também nas telas do Hydrobox, essa é a primeira tela que aparece quando a gente abre o configurador. Isso tudo será feito ainda uma outra videoaula explicando as conexões para acessar as telas de configuração. Portanto, esta aqui é a primeira tela após ser feita todas as conexões corretamente. Essa é a primeira tela que se abre. Nessa tela nós podemos ver aqui que houve a comunicação entre o Hydrobox e o computador, né? Ele está aqui conectado em modo STX-ETX no ID1 porta com 1. Aí aqui também logo abaixo nós temos a versão do firmware. Ele apresenta para nós nessa primeira tela a versão do firmware, correto? Aí nós temos aqui, olhando para esta tela, vários botões, podemos assim chamar, aonde são utilizados para fazer as configurações, para fazer atualização de firmware, fazer reset, verificar dados que existam dentro do salvos, né, registros dentro do equipamento. Podemos aqui também descarregar dados já os apagando, descarregar sem apagar e fazer aí então as configurações de mudança e atualização de hidrômetro. Podemos aqui atualizar e acertar a data e hora e as configurações propriamente ditas de outorga e tantas outras que nós iremos aí já nas próximas telas começar a verificar. Este é o firmware 500. Ele existe entre ele e o 100 algumas pequenas diferenças, mas é interessante fazer dos dois para que não haja nenhuma dúvida ao se acessar para fazer então estas configurações, ok? Vamos então aqui para a próxima tela. Nesta próxima tela que estamos aqui vendo, apertando lá o botão, vamos voltar aqui apertando então aqui no botão de configurações, nós vamos aqui para esta tela, certo? Nesta tela eu tenho então 4 abas aqui em cima, que é onde eu vou fazer as demais configurações. Mas observando aqui a primeira tela, né, eu tenho aqui GSM, aonde serão feitas todas as configurações relativas ao GSM, como por exemplo a APN, né, do chip que eu estiver usando, no caso aqui, né, para qualquer operadora. Se eu estiver usando aqui um chip da Vivo, DataTem, eu vou colocar aqui em log.vivo.com.br, DataTem, vai estar configurado. Se for um Claro, se for um TIM ou qualquer operadora que nós utilizamos, é aqui nesses 3 campos que eu vou fazer então a configuração do chip, da APN e senha e login do chip, certo? Vale lembrar, como eu tenho sempre quando converso aí com os nossos técnicos, com os nossos colaboradores, tem que se prestar muita atenção ao se digitar aqui, pois já veio aqui para a manutenção diversos equipamentos no qual foi condenado em campo, dizendo que ele não estava, esse equipamento ele não estava transmitindo, e era simplesmente por ter digitado aqui alguma dessas informações errada. Essa informação tem que ser minuciosamente conferida. Então, quando você precisar fazer uma troca de chip ou uma configuração do equipamento, mesmo do zero,
atente-se bastante a esse dado. Tem que o ponto estar no lugar certo, a palavra toda em letras minúsculas e digitada corretamente, pois se for digitado palavra errada ou ponto sem ponto, ele vai recusar, ele vai parar, como vimos nas telas do Hidrobox, em algum passo lá na transmissão. Ele vai tentar enviar, porém ele não vai reconhecer essa informação porque ela está errada e vai fazer com que o equipamento, em muitos dos casos, não que ele não receba no site essa informação. Ele vai então aí parar em algum dos passos lá. Então é muito importante se atentar a estas informações aqui, a se digitar isso corretamente, prestando assim muita atenção, ok? Nós temos aí aqui então instalação. Essa aba número de série e data de fabricação, essas duas abas, elas normalmente elas vêm aqui apagadas, elas vêm aqui não dando acesso, para que seja alterado esses valores, porque isso é uma proteção para que não haja assim confusão ou haja assim alteração desses números por não conhecer. Então esses números eles vêm aqui bloqueados, esses dois números. Neste caso aqui, esta tela está aberta a ser alterada porque esse equipamento ele estava na manutenção e as telas então foram salvas. Logo mais à frente eu vou explicar que existe um botão lá, o logar, que é um botão que ele habilita essas telas. Porém, ele só é habilitado, ele tem uma senha e essa senha é utilizada apenas na manutenção. Mas vale dizer que se o técnico, nosso colaborador aí em campo, ele pegar algum equipamento que o número de série esteja aqui 9999, ele completa com 6 noves aqui, ou ele estiver 000 ou alguma coisa assim que estiver, ou estiver até errado por algum motivo, ele zerar aqui o número de série, você entra em contato com a nossa base lá e nós vamos aí orientar como fazer, mas este procedimento aqui, ele é um procedimento para ser feito apenas na manutenção, ok? Local de instalação, esse aqui é o endereço que o Hidrobox, para onde ele vai mandar os dados. Cada um dos nossos clientes no site, ele possui o chamado ID, que é o aqui escrito local de instalação, mas nós conhecemos em nossas conversas como ID, o local de instalação ou ID. Esse número é o endereço exclusivo para cada cliente. Então, se o cliente trabalha com Hidrobox e ele tem lá 5 pontos com Hidrobox, seja poço, reservatório ou algo assim, ele vai ter 5 IDs diferentes. Então, esse é outro detalhe muito importante que você verifique quando você estiver configurando. Você precisa colocar o endereço aqui, esse ID, corretamente correspondente ao ponto em que você está trabalhando. Senão isso vai ou recusar arquivos ou ele vai mandar informação errada e vai acabar misturando essas informações e gerando assim um grande transtorno aí para o nosso pessoal aqui do suporte que vai ter que tentar corrigir. Então isso é algo bem complicado aqui, que vai tomar bastante tempo desnecessariamente. Então se atente ao você configurar um Hidrobox 2 ao ID, certo? Se atente bastante a essa informação. Duas informações nessa tela muito importantes são ID, aqui você prestar muita atenção se o ID está correto para o ponto que você está trabalhando, e as informações relativas ao chip, aqui a APN, correto? Essas informações têm que estar corretas para que possa então aí o Hidrobox fazer a transmissão e isso dá tudo certo, né, corretamente aí, ok?
Aqui no caso RS232, no caso alguns clientes eles usam o Hydrobox 2 ligados através da Modbus. Então aqui é quando você precisa fazer via Modbus, você vem aqui altera o endereço, mas isso são casos assim bem exclusivos. São alguns casos que não são comuns, não é sempre que você precisa alterar e fazer o Hydrobox 2 via Modbus. Então vamos aqui nos atentar mais a essa informação. Ele vai estar aqui normalmente no ID1 em STX ETX, certo? Em Modbus, quando for o caso, que houver uma necessidade, que você for um cliente que tenha, né, uma rede que esteja transmitindo via rádio ou algo assim, você pode procurar então o suporte e nós estaremos aí orientando melhor, pois esse dado não é um dado comum, diário, que você sempre vai encontrar. Ok? Versão da placa, essa informação vem configurada também já da manutenção, não deve ser mexida, que essas placas aqui, essa configuração, essas três configurações são feitas quando são feitas alguma alteração na placa, e aí então é configurado aqui, mas normalmente ela vem aqui em versão 2R2 e não deve ser mexido. Essa informação também ela vem aqui desabilitada. Neste caso aqui ela está para ser que pode ser mexida porque o equipamento está logado. Ok? Vamos então para a próxima tela. Nós temos aqui agora a tela das entradas analógicas. Ok? Essas telas aqui nós vamos ter aqui a analógica 1, analógica 2 e analógica 3. As três elas têm aqui as mesmas configurações, certo? Pois são três entradas idênticas, são três entradas iguais aqui, né? E nessas telas você vai então configurar, no caso aqui, normalmente na analógica 1, vai ser ligado o sensor de nível, no caso ou PASE ou se for um outro sensor, também ele pode ser ligado no Hydrobox, ele aceita, né, trabalhar com outros sensores, porém o padrão que nós utilizamos, né, vamos nos ater principalmente ao nosso padrão, é ligar o nosso sensor de nível 4 a 20 mili, né, um sensor com saída analógica, na entrada analógica 1, certo? No padrão que nós normalmente utilizamos, ou pelo menos é comumente a forma de ligar, a analógica 2 aqui, ela vai ser ou um medidor de vazão, você pode ligar um medidor de vazão 4 a 20, né, com saída analógica. Na 3, normalmente, se houver também condutividade, pode ser ligada aqui a condutividade. Mas vamos pensar agora apenas como o sensor de nível na analógica 1, ok? Zero do sensor. Esse aqui, essa informação, ela vem com um zero matemático, um zero conforme o AD, no caso o circuito de AD, que é o analógico digital, que vem de fábrica. Ela vem com esse número aqui como padrão, 3355443. Esse é o número padrão. Porém, quando você faz o zero do sensor fora d'água, aquilo que também já foi ali explicado em outra videoaula, esse número altera, ele muda, como está aqui, né? 3406863. Esse número ele não é alterado pelo técnico, esse número é gerado através aí do zero, após feito o zero, então ele altera sozinho esse número aqui. O número padrão, num caso de você pegou um que aqui, se você, por exemplo, desconectar o sensor de nível e fizer o procedimento de zero, ele vai dar um zero aqui, ele não vai aparecer número nenhum aqui. Se você se perder e não souber o que fazer ou estiver assim com alguma dúvida, você pode, tendo aqui de posse desta informação, você pode copiar esse número padrão e colocar de volta ele aqui, o sensor volta a medir. Porém, ele vai precisar ser feito um zero com o sensor de nível,
conectado ao hidrobox fora d'água. O sensor estando fora d'água, você precisará fazer o zero. E aí então ele vai achar este número aqui. Lembrando que o zero do sensor de nível é a compensação da pressão atmosférica no local que você vai estar aí instalando o sensor. Máximo do sensor, aqui é correspondente ao range que nós chamamos, né, do sensor aqui, que vai, no caso do sensor de nível PASE, ele é feito com ranges de, vamos dizer, do 0 a 300. Claro que 0 não, porque não mediria nada. Teria que ser aí no mínimo 1, vamos assim dizer, até 300 MCA, que é o que o nosso sensor consegue medir. Ou, se for em bar, né, até 30 bar, de 1 a 30 bar, vamos assim dizer. O padrão, vamos falar sobre o padrão. O nosso padrão dos sensores para poços com cabo, vamos pensar dessa forma aí, até 200 metros, o padrão que nós utilizamos é 200 MCA. Né? Não, quando o cabo é aí com 180 até uns 220, 230 metros, nós vamos usar aí, né, então, o máximo do range do sensor, 200 metros de coluna d'água. Por quê? Explicando, né, para que possamos ter um entendimento do funcionamento de uma forma geral, ele não vai ter uma coluna d'água se a profundidade do poço ela é de, vamos dizer, de 200 metros até onde a bomba está instalada. Obviamente esse poço, não, a não ser que ele seja, se ele for um poço jorrante, ele vai ser de no máximo 200 metros. Então não precisa fazer com mais. Agora, também depende muito da coluna d'água. Existem poços que, mesmo tendo aqui uma profundidade, a profundidade de instalação deles sendo bem grande, sendo aqui até de 500 metros de profundidade de instalação, a coluna d'água deste poço, ela é, vamos dizer, de 100 metros. Então, 200 metros de range atende perfeitamente a esse poço. Então, o nosso padrão normal para poços simples, né, sem nenhuma especificação a mais, é 200 MCA. Aí nós fazemos normalmente 200, se for um poço profundo e com uma coluna d'água maior, 300, que seria o máximo. E aí quando vamos dizer, sensor para reservatório, aí sim nós temos aí range de 20, 30, 50, conforme aí o reservatório que estamos medindo. Aí é feita a alteração. Lembrando que esta informação do range, ela vem descrita no sensor de nível e ela normalmente já é passada também aos técnicos através aí do plano de trabalho, onde são descritos os serviços a serem feitos, os materiais que estão sendo utilizados. Normalmente essa informação vai constar também aí juntamente com o material, vai ser descrito ao técnico qual sensor ele está levando, qual o range e assim por diante, número de série. Essa informação de profundidade de instalação, ela vai estar também juntamente com essas informações. Então são informações que são passadas de antemão aos técnicos para que façam então essa instalação, ok? Aí aqui nós temos então o range do sensor, que tem que estar igual ao range que está gravado no sensor, ele na etiqueta ou no corpo do sensor. Nós temos aqui o ganho, normalmente o ganho é 1 para o sensor, exceto se for algum sensor de outra marca ou algo assim, que precise ser alterado, mas o padrão é 1. Médias do sensor, normalmente para o sensor de nível são 10, isso aqui também varia se forem outros equipamentos. As médias é para que não fique oscilando muito a medição, então as médias do sensor, ele vai coletar 10 amostras, calcular entre essas 10 e gerar então a medida, para que não fique oscilando. Casas decimais também, como ele vai mostrar na tela.
profundidade de instalação, aqui nós temos a profundidade da bomba, assim que nós chamamos, né? No caso dessa instalação aqui, nós podemos ver aqui 152,53 centímetros, certo? Nome do sensor, normalmente o 1 já vem gravado como nível, aparece lá, mas se por exemplo eu preciso mudar, vamos dizer que eu liguei aqui no 1 o condutivímetro, eu venho aqui e posso colocar aqui ele escreve que até condutivi, aqui, né, o tamanho da palavra que vai dar, e aqui a unidade, no caso do sensor é metros, se fosse um condutivímetro seria um UC, ou US, se eu não me engano aqui, que seria a informação relativa à unidade de medida. E assim por diante. Quando é pH, eu posso escrever pH e um P e um H pequeno aqui, e assim por diante. Então essa é apenas para como aparecer na tela, e para que eu possa lá, em vez de aparecer lá analógica, por exemplo, na 2 e na 3, apareça o nome do que está sendo medido. Ok? Vamos aqui então para outra tela. Essa aqui é a tela onde eu vou configurar a vazão, certo? Aqui eu preciso que esteja, né, nessa tela a medição de fluxo ativo, certo? Aí eu tenho aqui Modbus, no caso de eu estar usando alguma coisa em Modbus. Quando eu habilito aqui, ele habilita aqui esses campos, no qual eu posso então colocar aqui, ó, se eu estiver usando um condutivímetro, um PASE ultrassônico. Genérico aqui se refere, né, eu tenho uma lista que poderá também ser explicada em outra aula, lá que me diz, né, cada firmware que é feito, né, para o Hydrobox 2, foi feito para o Hydrobox 2, corresponde à utilização de equipamentos específicos, conforme já foi explicado isso lá na outra aula das telas do Hydrobox 2. E aqui nesse genérico, então, conforme o que eu estiver ligando, eu tenho que marcar o genérico 1, genérico 3 e fazer então essa configuração para Modbus. Porém, hoje, né, eu volto a frisar, esse equipamento HB2, o Hydrobox versão 2, já é descontinuado. Então, hoje não será mais feito nenhuma instalação nova utilizando o Modbus com o HB2, e sim sempre com o HB3. Num caso de precisar ligar se você chegar para fazer uma manutenção num lugar que já esteja isso ligado, então você vai obviamente copiar apenas as telas, mas não vai ser feita uma instalação nova, mas com o Hydrobox 2 utilizando aqui o Modbus. Sempre o Hydrobox 3, que aí não há necessidade de ser configurado aqui com essas telas, ele é configurado todo remotamente. Aí, para que nós possamos fazer a medição via pulso, que é através de um medidor eletromagnético, de um Sible, de um medidor mecânico e outros medidores que geram pulso, né? Nós vamos aqui marcar pulso barra 4 a 20. Se eu estiver então utilizando pulso normal na entrada, ou na entrada de pulso, chamada de pulso rápido, ou nas entradas digitais, no caso na IN1 aqui, eu venho, então vou marcar delta pulso aqui, certo? E pulso, correto? Aí eu venho aqui, logo abaixo, eu tenho aqui, se for, isso aqui é para vazão instantânea, eu vou estar em delta pulso. O valor do corte da vazão é o valor com que eu quero que ele pare de medir, né, após parar, aqui após ser a vazão ela ter sido desligou a bomba, se ainda ele tem um pouco de água no tubo, por exemplo, mas eu quero que a partir do momento, se a vazão, por exemplo, for 10 metros cúbicos, ele está marcando em torno de 10, quando ele cair, por exemplo, para 4 metros cúbicos, vamos dizer que ele não marque mais, que ele não registre mais. Então eu venho e configuro. Se eu deixar em 0, ele vai ignorar essa informação e ele vai marcar enquanto estiver passando água nos eletrodos ou enquanto estiver girando ali a sua, se for um medidor mecânico, assim por diante. Acumulado também pulso, aí entrada aqui
entrada selecionada, na caso, entrada usada para pulso. Eu tenho aqui a entrada de pulso chamada de pulso rápido ou uma entrada digital, no caso aqui, ou desligado. Então ele vai estar sempre aqui ou nessa, se for um medidor de pulso. Como eu havia citado, no caso de ser um medidor 4 a 20 milha, eu só venho aqui, marco 4 a 20 milha aqui e 4 a 20 milha aqui, e ele vai estar marcando na entrada 2. Ele vai aparecer para mim, então, ele deve ser conectado na entrada, através da entrada 2. Aí a tela principal, a tela medir do Hidrobox, passa então a ler a entrada 2, onde ele vai estar ligado lá, correto? Aqui. E aqui tem que estar configurado os dois para 4 a 20 milha. E vai marcar na tela medir, mas porém pegando essa informação da entrada digital 2, ok? Direção de fluxo. Alguns medidores, né, em algumas situações também não são comuns, mas em alguns casos nós utilizamos a direção de fluxo. Quando a tubulação às vezes é muito longa, e ele pode marcar então esse retorno de água. Às vezes ele passou, ou a tubulação está cheia e ele começa a retornar água e marcar. Então eu posso, através de uma das entradas digitais aqui, selecionar, né, para que uma dessas entradas, quando ele gerar esse pulso negativo, ele então vai mandar um sinal para a entrada digital, e aí ele vai, eu vou saber que ele está com fluxo negativo. Ele vai me sinalizar isso, que passou fluxo aqui negativo, ele passou, né, teve vazão negativa. Então essa configuração se refere quando eu preciso também desta informação, certo? Mas também não é uma informação comumente utilizada. Existem alguns casos, porém não é algo assim muito padrão. Casas decimais. Casas decimais também é a forma que vai ser apresentado na tela do Hidrobox, o número que será então ali apresentado na tela do Hidrobox. Aí agora uma informação que é uma das mais importantes aqui desta tela, que é valor do pulso, certo? Normalmente é utilizado em litros, certo? E aqui eu venho aqui e tenho que marcar qual o valor do pulso. Existem os medidores eletromagnéticos, eles podem ser configurados, né, para que me gere um pulso a cada litro, a cada 10 litros, a cada 100 litros ou a cada 1000 litros. Então eu vou no medidor, tenho que configurar isso e eu tenho que vir aqui no Hidrobox e colocar a informação aqui também corretamente. A mesma informação que está no medidor tem que estar aqui nesse campo para que a vazão meça corretamente, ok? Aí eu tenho também a questão dos medidores que não têm configuração, medidores mecânicos, alguns medidores que já vêm configurado de fábrica, até ultrassônicos, ou diversos medidores que a gente precisa interligar, medidores muitas vezes fornecidos pela PASE ou que você já vai encontrar também no cliente instalado. Então aí, caso o medidor não tenha como configurar, você vai precisar desta informação. Você vai precisar desta informação aqui. Você vai ter que ver, né, no medidor se ele é mecânico. Existe um cálculo que pode se fazer e ter, então aí, se for um medidor mecânico, através da relojoaria, você contar o tempo e algo assim. Mas você vai ter que buscar essa informação. Mas uma dica que eu dou aí como técnico, que já fiz algumas intervenções aí em campo, a dica que eu dou aí é sempre assim: se você não tem de pronto essa informação aqui, você pode conversar com normalmente um operador, se é o caso de uma fábrica, por exemplo, e perguntar para ele qual é a vazão desse ponto, a vazão normal aqui desse ponto. A pessoa vai te informar, é 10 metros cúbicos. Se você vem aqui nesse valor e altera ele, por exemplo, você não sabe o valor que tem que pôr, você põe aqui 1 e você for durante os testes na tela do Hidrobox, você vai ver, se ele marcar, por exemplo,
é muito baixo, você vai ver que está errada essa informação. Aí você aumenta, por exemplo, para 10. Você vê, opa, agora deu o valor que ele falou. Não, ainda está baixo. Aí você vem e muda para 100. Aí, opa, agora deu. Então você pode fazer também trocando aqui, se você não tem essa informação. Mas é importante você ter, até porque essas informações vão precisar constar nos relatórios. Mas uma dica rápida assim, para você fazer isso de forma prática é você, se não sabe, você pode colocar 1, 10, 100, 1000 e ver qual desses valores, porque aqui em todas as configurações as quais eu já vi, você não vai utilizar números quebrados, você sempre vai utilizar os números inteiros aqui. Então é 1, 10, 100 ou 1000. Então você colocando aqui, ele vai lá dar, você vai mudando até que dê a vazão correspondente mais ou menos àquilo que foi passado, que é a vazão daquele ponto, ok? Essa é uma dica particular, uma dica do qual eu já precisei até utilizar e comigo, pelo menos, funcionou de forma satisfatória. Eu consegui então aqui colocar um valor, achar o ponto e sempre, se tiver o valor errado, ele não vai marcar lá, ele vai marcar sempre em submúltiplos, né? Vai marcar sempre menos ou mais. Essa é a dica básica. Configurado aqui, ele vai, né, certo aqui, e no medidor de vazão, ele vai bater essa informação na tela do HB que você vai estar lá olhando, né, nas telas de configuração aqui, e você também vai olhar lá nas telas do Hydrobox, aí ver então a vazão se está correta. Médias, quantidade de médias de vazão instantânea, aqui para configuração de pulso, e segundos para zerar. Essa informação aqui você vai utilizar para estabilizar. Muitas vezes quando a gente faz a instalação do medidor de vazão, a vazão fica oscilando bastante. Então você também, assim como aquelas médias que foi falado do sensor de nível, isso funciona mais ou menos da mesma forma. Ele vai pegar médias, ele vai pegar pontos daquela medição por tantos segundos e ele vai então dar uma informação na tela via média, certo? Também existem cálculos que podem ser feitos para se ajustar, ou você pode ir também trabalhando de forma aqui bem prática, assim, você vai aumentando aqui às vezes os segundos ou diminuindo, aumentando 1 ou 2 pulsos, diminuindo, e vai achando aqui um valor em que a medição fique estável dentro da vazão que foi passada como a vazão de trabalho daquele ponto. Também ideal que você tenha, né, na sua documentação que lhe é passada, que você tenha aí a informação da vazão e esse tipo de informação. Mas alguns poços, alguns pontos aí às vezes são bastante antigos e você não dispõe dessa informação, né, para já levar isso consigo. Então aí você vai, obviamente, buscar aqui configurar para que fique. Uma outra dica aí pessoal aos nossos colaboradores isso aqui você não deve testar apenas ali em alguns segundos, alguns minutos. Isso é ideal que você, se vai numa fábrica fazer uma manutenção, faça essas configurações, deixe o poço trabalhando e fique acompanhando. Pois existem às vezes lugares aí que quando parte a bomba, a vazão, por a configuração não estar aqui correta, exata, ela acaba dando picos e demora às vezes um pouco a estabilizar na vazão correta. Então isso você só vai saber após algumas horas de trabalho, o poço sendo parado, aí o poço partindo novamente. Então é ideal que você acompanhe. Depois de configurado, você fique aí acompanhando por algumas horas, enquanto de repente você vai fazer algum outro ponto, você sempre dá uma olhada através do aplicativo, como está o comportamento daquele ponto, certo? A última tela que nós temos aqui no firmware 500 é a controle. Essa aqui ela trata, né, sobre as configurações gerais aqui.
Tempo que grava as medições, é de quanto em quanto tempo ele vai salvar registro em memória. Tempo de LCD ligado aqui vem a ser o tempo quanto tempo o backlight fica aceso. Essa informação é bem, de certa forma, irrelevante, porém, se você usa um equipamento desse, por exemplo, na bateria, essa informação nunca deve ser zero, porque o zero corresponde ao equipamento sempre com a tela acesa. Então essa informação, ela nunca, se for usado na bateria, nunca em zero. No mais, ela é uma informação que não quer dizer assim, não atrapalha muito ou não contribui muito no trabalho no equipamento. Intervalo de envio GSM. Esse aqui é de quanto em quanto tempo o equipamento fará transmissão para o site, certo? Aqui ele está configurado para 1.200 segundos, né? Óbvio, corresponde aqui a 20 minutos. O padrão normalmente é 1.800, que é de meia em meia hora, mas podendo ser configurado. Nunca o tempo muito curto, porque ele acaba muitas das vezes se perder o sinal. Se o sinal é um lugar, se é um lugar que tem um sinal ruim, ele acaba embolando, como a gente chama, as transmissões, e acaba então aí se perdendo até, vamos assim usar essa palavra. Então aqui nesta configuração o padrão normalmente é 1.800, mas podendo ser alterado para um pouco menos ou até mais, dependendo a necessidade aí do cliente e o acordo. E isso vale também uma ressalva, porque isso aqui tem que ser consultado normalmente com o suporte, se você não tem essa informação em mãos, porque isso aqui também mediante, ela corresponde à questão do pacote de dados. Se o cliente, por exemplo, tem um pacote de dados um pouco mais limitado e você deixar aqui muito baixo, né, você deixar aqui para 10 minutos, por exemplo, esses dados vão consumir antes do prazo, do caso que é 30 dias, feito ali em contrato com o cliente. Então vai estourar o pacote de dados e a partir desse estouro do pacote de dados o equipamento não irá mais transmitir. Então isso aqui antes de você, eu não recomendo você fazer por você mesmo, se você não sabe. Sempre perguntar ao suporte técnico qual é o intervalo de GSM para que então passem o valor e você possa configurar corretamente. Ou, na dúvida, coloca 1.800. Se você realmente não tem essa informação e ninguém tem essa informação, 1.800, que é um valor que nós usamos como padrão. Alarme da analógica. Essa função ela vai comandar aqui o ligar e desligar do hidrobox, no caso da bomba, né, pelo sensor de nível. Então você vem aqui, nível mantém como ativo, claro, para que esteja funcionando. Você vem aqui, alarme mínimo, é com quanto que vai desligar o poço ou o reservatório, qual a coluna d'água mínima aqui, certo? Você vem aqui, no caso aqui está para 1 metro. Quando ele chegar a 1 metro de água acima da bomba, esse poço vai desligar para proteger, no caso aí, a bomba. Alarme máximo 4. Esse aqui é quando o poço irá religar. Essa informação aqui é que ele vai parar com 1, vai dar um tempo para recuperar. Esse tempo aí é conforme cada poço. Há poços que têm uma recuperação bastante rápida e outros mais lento. Mas assim que esse poço recuperar esses 4 metros aqui, certo? Ele vai então religar a bomba. Aí aqui eu tenho que manter sempre em automático, aqui, né, para que ele faça essa operação aí através, né, do sistema do hidrobox. E eu tenho aqui ligar e desligar. Essa função serve principalmente para mim aqui como teste para a minha saída a relé. Eu tenho ali no hidrobox 2 um relé, né, um relézinho, no qual eu uso normalmente para ligar a bomba. Então eu estou lá em campo, eu preciso testar. Eu venho aqui e posso forçar aqui, até mesmo com o conector estando fora, eu posso ligar o multímetro na entrada ali correspondente, no conector correspondente,
e vim aqui forçar e ele vai então em continuidade, ele vai apitar lá no meu multímetro e posso também aqui desligar para fazer os testes. Sempre lembrando que aí ele precisa ficar aqui em automático. Invertido aqui significa quando eu tenho, como nesse caso aqui naquela tela de nível, eu tenho profundidade de instalação. Normalmente, já foi falado isso lá nas telas do Hydrobox, quando eu tenho profundidade, a informação que aparece na tela do Hydrobox é da coluna seca e não da coluna d'água. Então eu venho aqui e marco como invertido, ele inverte os valores automaticamente para que marque corretamente e que ele trabalhe essa função de proteção corretamente, ok? Outorga. Outorga aqui diz corresponde ao tempo de trabalho que esse poço foi então feito, né? Quando feito os testes de vazão, foi feito um teste de rebaixamento para ver o quanto ele rebaixa por hora e quantas horas ele pode trabalhar durante o dia. Então eu venho aqui, essa informação é fornecida pelo cliente. Ele diz, né, para a gente quanto tempo aquele poço trabalha. Ele pode trabalhar, como no caso aqui, 20 horas, alguns casos 24 horas e assim por diante. Então, quando chegar aqui, quando chegar nesse tempo, certo? Ele vai desligar e vai ficar parado, então, até virar o dia e ele começar de novo. Aqui os dias de funcionamento, certo? Essa aqui é muito importante também que esteja marcado. Se é um cliente que roda, por exemplo, 7 dias por semana, que estejam todos marcados. Se o cliente não trabalha sábado e domingo, ele vai obviamente dizer de segunda a sexta, vai desmarcar, assim por diante, né? Mas tem que prestar atenção para não deixar, por exemplo, uma terça-feira aqui sem marcar, porque se estiver desmarcado, nesse dia o sistema não trabalha, o sistema ele não vai ligar bomba, o sistema vai ficar lá paradinho sem funcionar. E isso pode também gerar então aí transtorno. Então, prestar bastante atenção se estão todos esses dias aqui marcados conforme o trabalho do cliente. Volume, aqui eu posso também configurar para que eu posso tirar por dia 100 metros cúbicos, por exemplo, eu venho aqui e marco 100 metros cúbicos. Ele vai funcionar de forma a que ele vai parar o sistema, a bomba ali, né, vai desligar a bomba com o que chegar primeiro. Se ele chegar primeiro o tempo, e mesmo que não tenha conseguido 100 metros cúbicos, ele vai parar. Porém, se 100 metros cúbicos, ele aqui está para 20 horas, ele com 16 horas ele já conseguiu chegar nos 100 metros, ele vai parar então pelo que vier primeiro aqui, ok? Aqui eu seleciono entrada de bomba ligada, em qual das entradas digitais aqui eu vou colocar a bomba ligada ou desligado. Isso aqui também se refere ao orímetro. Se eu colocar aqui para a entrada 1, ele só vai marcar o orímetro quando a entrada 1 tiver sinal, a entrada 2 tá, ou desligado. O desligado aqui, ele corresponde a quando tiver vazão. Ele vai ignorar sinal das entradas e ele simplesmente, quando tiver vazão instantânea, ele vai então estar também contabilizando o orímetro. Horários de desligamento, certo? Aqui eu posso, quando o cliente possui mais de um poço, por questão aí de energia, por questão aí até mesmo do subsolo, né, onde é tirada esta água, muitas das vezes não é permitido e não é o ideal que se ligue todos ao mesmo tempo, por questões, como falei, tanto de energia quanto por questões do próprio retirada de água do subsolo. Então eu venho, se eu tiver mais de um poço, eu posso dizer que o poço A ele vai funcionar aqui, né? Ele vai desligar, ele vai desligar no horário, vamos dizer aqui, do meio-dia às 6. Esse poço vai estar ligado. Enquanto isso, o outro poço, vamos dizer, eu tenho 1, 2 e o 3.
Aí eu posso agendar para que o outro poço trabalhe no horário que esse aqui vai estar desligado e assim por diante. E eu posso fazer para cada poço até 3 programações de parada por dia. Então aqui eu consigo configurar esses horários de desligamento para fazer aí, né, então que cada um dos pontos trabalhe em horários intercalados. Essa informação aqui também ela é uma informação que normalmente é o cliente quem solicita e o cliente que vai pedir então, ó, deixe esse poço aqui desligado, poço 1 no horário X, deixe o poço 2 desligado no horário Y e assim por diante. Então é uma informação que o cliente é quem solicita para que seja configurado, ok? Bom, essa foi mais uma videoaula da Paz e Hidrometria. Espero que vocês assistam ela toda, pois é um conteúdo muito importante aí para o crescimento dos nossos colaboradores, dos nossos técnicos, para que possa haver bastante agilidade e precisão na instalação, configuração e as manutenções aí nos nossos clientes. Muito obrigado.